Nossa, Esse foi o nosso encontro na Canton Fair 2019, sendo que a gente não combinou, né, César? esse encontro aí foi incrível, né, Jolina? Como que pode, né? Esse encontro foi impressionante. A gente, quando eu estava indo para a China, a gente conversou. A Jolina estava na China, morando na China, e aí pelo Instagram a gente se falava e falava, Jolina, ó, eu tô indo para a China, vamos tentar nos ver aí na China, se encontrar e tal. E aí a gente estava no mesmo dia na Canton Fair, só que em pavilhões muito distantes, procurando produtos nada a ver um com o outro, mercados diferentes, então não havia como a gente se encontrar. Então a gente acabou desistindo, né, Jolina, de se encontrar porque realmente ia ficar inviável, não tinha como, que realmente é muito grande. Eu também estava com a equipe do Brasil, então os dois estavam assim, não sozinhos, né? Nós estávamos com uma Exatamente, é equipe, justamente então por não causa tinha disso. como ter um encontro casual. A Jolina estava com a empresa dela e eu estava né, essa empresa que eu fui viajar junto com eles também. Então não tinham como ficar saindo desses compromissos para poder se ver, né? E só para quem não sabe, também as nossas famílias são amigas, né, Jolina, aqui no Brasil. Então a gente é muito próximo, né? Minha esposa é muito amiga da Jolina também. E enfim, a gente queria se ver, né, para dar um abraço, pelo menos a Jolina fazia muito tempo que a gente não se via pessoalmente, mas não teria condições de nos encontrarmos. E aconteceu que em um determinado momento nós estávamos nesse saguão, se a gente pode chamar dessa forma, é um saguão de entrada da Exatamente onde Canton o Fair, Yuri está agora, nesse é principal, nesse né, local aí. César? Eu acho que eu não consigo lembrar muito bem assim, né, mas é Não, era é isso aí tipo no mesmo. pavilhão, não me lembro se era o A, o B ou o C, só que era no principal, assim, a gente não estava dentro de nenhuma área. Isso mesmo. E aí eu estava de costas para a região, para a área onde as pessoas estavam entrando e saindo. E, enfim, aí de repente eu ouvi uma voz. Eu pensei, meu Deus, eu conheço essa voz. E aí quando eu olho para trás, naquele momento a Júnia estava passando atrás de mim, gente. Isso foi incrível. Aí eu olhei para ela e disse, meu Deus, eu não acredito. Eu falei bem assim. Eu disse, Jolina, ela olhou para mim, ela deu um grito, né? Que a Jolina é bem expansiva. E foi nesse Eu momento que sou a gente se tímida. encontrou. É. E aí, que bacana, né, Juliana? Foi muito bom te ver na feira ali. Foi bem bacana, bem especial. Que é uma história que a gente vai guardar pro resto da vida, né, Jolina? Não, foi muito bacana. Aquele dia eu lembro muito porque a gente estava indo buscar um café. Por isso, nós estávamos numa outra área, que é era na área A, que é onde que tem o café melhorzinho. Eu falei, ai, gente, vamos buscar um café. Né, foi um encontro assim muito, muito, muito bacana. Eu gostei muito, né? Foi muito bacana. Completamente improvável, né? Meu, Totalmente. talvez se a gente tivesse marcado para se encontrar, teríamos mais dificuldade de se encontrar do que da forma que como aconteceu, né? Eu tenho, não sei, eu acho que é uma magia. Eu sou a pessoa dos encontros improváveis. Eu não marco encontro e geralmente encontro todo o máximo de pessoas possíveis. Então, mas esse para mim eu acho que foi o mais improvável mesmo, porque não tinha como aquilo acontecer. Porque nós estávamos tentando vários dias e não estava dando certo. Então, meio que deixamos. É aquela coisa da energia, nós largamos para o universo. São esses corredores principais, que geralmente também é onde que o Isso. pessoal descansa um pouco, se situa, vê qual é o próximo boot que ela vai frequentar, que ela vai verificar. À esquerda, onde tem essas partes amarelas, é onde você vai encontrar algum tipo de serviço, área de alimentação, café e área para fumar. Para quem não, para quem fuma, porque o César também deve ter percebido que na China elas são pessoas assíduas, né? Ao cigarro. Então eles têm sempre uma área, o que hoje em dia é mais respeitada. Quando eu cheguei na China, as pessoas fumavam em qualquer ambiente.
Depois, com o decorrer dos anos, isso foi alterando, e aí hoje eu acho que esteja muito próximo ao Brasil, que o Brasil tem área para fumantes e não fumantes, mas na época não era muito bem dessa forma, né? O Yuri passou há um tempinho atrás ali umas imagens, Jolina, de estandes ali com relógios. E olha só como é que é a nossa vida, né? Porque em 1999, meu segundo emprego foi numa fábrica de relógios aqui na minha cidade. E eu era supervisor de expedição na época. E eu era muito próximo ao pessoal de importação, porque a gente tinha que receber esses relógios e armazenar e depois mandar para os clientes, enfim. Então, eu via fotos das pessoas da empresa que eu trabalhava na China, quando eles iam visitar a China. Então, para mim, isso era uma coisa assim muito distante, né? Muito, muito louca. Era muito novo também na época. E aí eu ficava pensando, meu, os caras estão lá do outro lado do mundo importando o relógio. Era uma coisa muito, jamais passou pela minha cabeça que um dia eu estaria na China. Jamais passou pela minha cabeça, né? E olha como é que é a nossa vida, né? Passou-se vários ciclos na minha vida, ciclos empresariais, e um dia eu tenho minha própria empresa e surge uma oportunidade de eu ir visitar a China e importar. E lá estava eu na China, buscando produtos, buscando novidade, buscando novas oportunidades, e como que a nossa vida ela nos oferece essas oportunidades, né? Ó, mais relógios ali, ó. Bateu uma saudade, então. Então, foi uma Não, mas nostalgia aqui. a vida realmente é feita de ciclos e como pode ter marcado para você esse momento e como foi depois de algum ciclo, de alguns momentos, você concretizar um desejo, talvez não verbalizado na época. Então, para quem está Sim, nos assistindo em casa, para quem vai assistir esses vídeos mais no futuro, que essas lives vão ficar todas gravadas, não deixem de ir. Vejam o exemplo do César. As oportunidades elas caminham. Então não deixe de realizar um sonho. Se você tem alguma pergunta para nos fazer, algum questionamento, não fique tímido, não fique retraído. Escreva para a gente, mande a sua dúvida, que a gente pode ajudar vocês de alguma forma e ajudar vocês a prosperarem, ajudar vocês a buscarem novos sonhos e irem à China sem medo. Né, César? A única coisa que você pode ter medo na China mesmo é de você não conseguir encontrar o metrô. Eu uma vez fiquei sem bateria no celular, então todo mundo tem uma power bank. E, gente, eu estava muito pouco tempo na China. Eu não tinha, eu já não tenho um senso de direção, né? E aí eu cheguei em casa depois de, eu não vou falar quanto tempo porque vai virar meme, mas eu me localizei pelos prédios. Porque existem prédios, o César deve ter visto, tem prédios muito específicos. Eles têm aqui sim. a Guangzhou, a China em si, ela tem uma arquitetura muito linda. E eu cheguei em casa porque eu não encontrei, é que assim, a visão que eu tinha de estação de metrô era uma, e eu estava distante, e aquilo para mim não parecia ser uma estação de metrô. E eu passei por várias. Então assim, eu não tenho vergonha de falar que eu não tinha conhecimento. E eu cheguei em casa após um período longo de caminhada pelos prédios, pelos prédios, pelo design dos prédios. Então, assim, o único medo que vocês podem ter na China é ficar sem bateria no celular. Ponto. O restante é totalmente solucionável. Jolina, tu sabes, aqui na nossa cidade não tem metrô. A gente anda de metrô poucas vezes na vida, porque a gente não faz uso de metrô, né? A gente não tem necessidade de usar de metrô, porque nossas cidades são pequenas aqui na nossa região. E aí você vai para a China, você começa a andar de metrô, coisas que você nunca andou. Para ter uma ideia, as pessoas que estavam comigo, teve um dia que nós erramos o metrô, quando a gente estava lá. A gente foi até no final da linha
e depois começamos a voltar porque não achamos onde que a gente tinha que ir. E são pessoas que já estão acostumados com a China. Então, até essas pessoas têm uma dificuldade. Por isso que eu falo, essa questão da assessoria, de ir com alguém que conhece. Claro, a pessoa pode dizer, ah, mas eu me viro. Não, tudo bem, né? A pessoa, ela me viro sozinho, pode ir, não tem problema. Só que com certeza, se ela for com pessoas específicas, com certeza ela vai ganhar tempo, vai economizar, não vai passar perrengue, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Mas olhando essas imagens todas agora, até bateu uma saudade, vou confessar aqui, tá? Tu não Meta, tá com saudade chegamos à também, nossa Marina? meta, Yuri. Chegamos à nossa meta, Yuri. É, Fizemos mais um convidado é, sentir saudades da China. sim, Olha, e é muito é, interessante, é impressionante, a China ela é impressionante, ela impressiona mesmo. Imagina vocês que, né, Yuri mora na China, né? E provavelmente ele deve estar impressionado com tudo que ele está vendo. Imagina a gente que não faz parte do sim. nosso dia a dia isso. Então é muito impressionante.